Na aula de hoje nós vamos retomar ao tópico de controlabilidade e alcançabilidade. Vamos diferenciar o que é controlabilidade e alcançabilidade de slides a tempo contínuo. E vamos ver, associado a esse tópico, uma informação adicional que são os gramianos de controlabilidade e alcançabilidade. O sistema 1 é o sistema a tempo contínuo com o qual a gente já está acostumado. A equação de estado é x ponto de t, derivada em relação ao tempo do estado x de t, é igual a que multiplica x de t mais b de t. Equação de primeira ordem. Precisa de uma condição inicial em t0, por exemplo, igual a x0. O estado pertence ao Rn, a entrada u pertence ao Rm, o y pertence ao Rp, a matriz A pertence ao Rn por n e B pertence ao Rn por m. A gente não vai precisar da equação de saída para efeito do estudo de controlabilidade e alcançabilidade. Primeiro a gente vai definir o que é alcançabilidade e o que é controlabilidade. Alcançabilidade é o seguinte: o sistema 1 é dito completamente alcançável se, partindo da origem, ou seja, do estado inicial em t0, x0 igual a 0, existe um controle U que leva esse x0 a qualquer, ressaltar aqui, a qualquer estado x no instante t1 igual ao vetor x1, pertencente ao Rn, isso para t1 maior do que t0 e finito. A controlabilidade é o dual disso. O sistema 1 é dito completamente controlável se a gente partir de qualquer estado inicial x0 diferente de 0 pertencente ao Rn e existir um controle U de t que leva esse estado qualquer no Rn a x de t1 igual a 0, ou seja, a origem. Isso novamente para um t1 maior do que t0 e finito. A gente vai ver que de fato, se o sistema for alcançável, no caso de tempo contínuo, ele também é controlável. Se ele for completamente alcançável, ele também vai ser completamente controlável. Para começar esse estudo, a gente precisa saber como é que a gente resolve essa equação aqui. A gente já viu em outra videoaula, e eu vou colocar um link na descrição e também um cartão nesse vídeo, em que a gente demonstrou que a solução geral para o estado nessa equação 1 é dada por x de t igual a e elevado a que multiplica t menos t0, que multiplica x0, mais a integral de t0 a t em tal de e elevado a que multiplica t menos tal, que multiplica b, que multiplica u de tal de tal. E qual é o problema de controle? É saber sob quais condições existe o u de t que leva o x de t0 a um x de t1. A gente pode considerar aqui um caso geral de um x de t0 num ponto do Rn para outro x de t1 num ponto do Rn, diferente. Tá? E, no mais, encontrar quem é o u de t, quem é o controle. Não só se existe o controle, mas quem ele é. Suponha que a gente queira sair de um x de t0 e queira chegar no x de t1. Então a gente escreve aqui, substitui t por t1 e escreve essa equação como x de t1. Vou passar essa parcela para a esquerda aqui com sinal negativo. Vai ser e elevado a a, que multiplica t1 menos t0, substitui o t aqui por t1, que multiplica x0. Isso vai ser igual à integral de t0 até t1 de e elevado a, que multiplica agora t1, tá? t1 menos tal, que multiplica b, que multiplica u de tal de tal. Eu vou renomear essa expressão e elevado a, que multiplica t1 menos tal, que multiplica b, de m de tal. Isso aqui é uma matriz pertencente ao Rn por m. Então a gente tem um operador matricial m aplicado a u, sendo integrado aqui entre os instantes t0 e t1. Para cada instante aqui nesse intervalo entre t0 e t1, isso é uma multiplicação de uma matriz m no Rn por m vezes o vetor u que pertence ao Rn. Conhecendo o x de t1, aonde a gente quer chegar, e o x0, da onde a gente saiu, essa subtração desses dois vetores aqui, a gente pode chamar de vetor x-chapéu. É um vetor conhecido, se a gente conhecer para onde a gente quer ir, da onde a gente está saindo. Conhece a matriz A, o sistema conhecido, conhece o instante t1 e o instante t0. A gente pode chamar esse vetor conhecido de x-chapéu.
essa operação nada mais é do que, se a gente desconsiderar aqui a integração, nada mais é do que a aplicação do operador M a U, M e U, vai resultar em X chapéu. Só que a gente está fazendo isso aqui integrando entre T0 e T1. Lá da álgebra linear, a gente sabe, né, que para esse sistema ter solução U, é necessário que o X chapéu esteja na imagem do operador que eu vou chamar aqui de M. Vou chamar de M aqui entre aspas, porque de fato tem uma operação de integração aqui que a gente está desconsiderando nessa análise conceitual. Tá? Então, o requisito para que exista a solução U de T é que o X chapéu, esse vetor aqui, no Rn, tem que estar na imagem, né, desse operador aqui, que eu vou simplificar e dizer que é só um M de tal. Tá? Mas, de fato, tem um operador de integração também, além dessa multiplicação matricial, para tal aqui entre T0 e T1. Então, vamos relembrar aqui rapidamente essa questão do que é a imagem do operador, núcleo de um operador. Então, suponha que o nosso M aqui seja um mapeamento entre o Rm e o Rn. Então, você tem aqui o Rm e o Rn e os subespaços fundamentais dessa matriz M. Você vai ter aqui esse espaço aqui, a imagem de M transposto, tá? E o espaço ortogonal, no complemento ortogonal, é o núcleo de M. Esse espaço aqui é a imagem de M e no complemento ortogonal a gente tem o núcleo de M transposto. Esse espaço aqui é mapeado para esse espaço aqui através da operação M transposto saindo daqui para cá. E M saindo daqui para lá, lembrar desses conceitos de álgebra linear. Espaços fundamentais de uma matriz Rn por M. Então, por exemplo, se eu quero chegar a um X que está na imagem de M, meu controle U vai ter que estar nesse subespaço aqui. É o que esse requisito está dizendo. De modo que, se eu aplicar M a U, eu chegue aqui na imagem de M. E se eu tenho um X chapéu na imagem de N, quero saber quem é o meu U, né? Eu posso fazer a operação M transposto que multiplica X chapéu, vai me chegar aqui no U chapéu. Só para continuar relembrando os conceitos, né? Se por acaso meu U estiver no núcleo de M, esse ponto aqui no núcleo de M vai ser levado a zero na hora que eu fizer M vezes esse vetor aqui. E se eu estiver nesse subespaço aqui, ao invés de na imagem de M, se eu fizer M transposto vezes esse ponto, eu chego aqui na origem. Tá? Esses dois pontos aqui são a origem. Isso aqui é para não ficar confuso, é M. Tá? U e U chapéu, por propriedades de álgebra linear, estão na mesma direção. Eles só podem ter, possivelmente, tamanhos diferentes. Então, o que está escrito aqui. Estão na mesma direção, U e U chapéu. E U chapéu, como eu falei, né? Se ele está aqui, ele veio da imagem de M através do operador M transposto. Então, ele é M transposto X chapéu. Estão na mesma direção, mas tamanhos diferentes. Teriam o mesmo tamanho, né? Se ao invés do M transposto, a gente estivesse usando aqui o M+, que seria a pseudo-inversa de M. Note que M aqui não é uma matriz quadrada, tá? Então, se a gente fizer ao invés do M transposto a pseudo-inversa de M, aí ele chegaria de volta aqui ao U. U seria igual ao U chapéu. Eles não teriam diferença em escala. Então, a escolha natural que a gente vai fazer como estrutura para U de T, o seguinte, U de T é igual a M transposto de T, que multiplica Ni1 com Ni1 pertencente à imagem de M, que é um subespaço do Rn. E a gente vai ver que essa escolha é bastante conveniente, porque se a gente plugar essa estrutura de U na equação, né, a gente vai ter aqui, no lugar de U, a gente vai ter aqui M transposto, essa avaliação é feita em tal, né? M transposto de tal, que multiplica Ni1. E o operador agora que está alterando esse vetor no Rn, ele agora é um operador simétrico, porque a gente tem a matriz M de tal que multiplica M transposto de tal. Então esse produto M de tal por M transposto de tal é uma matriz simétrica para todo tal, no intervalo. O que nos facilita a análise para encontrar o de tal. Tá? E que vai estar relacionado ao gramiano que a gente viu lá no caso da estabilidade, que é um operador integral cujo integrando aqui é uma matriz simétrica. Né? Então isso está relacionado também à matriz gramiana. Então se a gente escolher
U de t igual a m transposto de t, que multiplica Ni1, e plugar esse controle nessa equação aqui, né? Lembrar que a gente chamou e elevado a a, que multiplica t1 menos tal, que multiplica b de m de tal. X chapéu vai ser a integral de t0 até t1, de m de tal, que multiplica m transposto de tal, Ni1 de tal. Eu vou colocar o Ni1 para fora da integral, então isso vai ser a integral de t0 até t1, de m de tal, m transposto de tal, de tal, que multiplica Ni1. Esse termo entre parênteses eu vou chamar de W de T0, T1. T0, T1 nesse argumento é só para indicar qual é o limite de integração em tal, né? E é uma matriz gramiana, é uma matriz simétrica. E X chapéu dessa forma vai ser W de T0, T1, que multiplica Ni1. Daqui fica evidente, né, que X chapéu também está na imagem desse operador W, já que é dado por W que multiplica Ni1. Então, Ni1 pertence à imagem desse operador W de T0, T1. Aqui a gente consegue, então, estabelecer o requisito, né, para que exista a solução e saber quem é a solução. Se W de T0, T1 for invertível, ou seja, além de simétrica, ela for uma matriz positiva definida, portanto invertível, e já que X chapéu é igual a W Ni1, Ni1 pode ser escrito como W inverso, que multiplica X chapéu. E esse vetor Ni1 pertencente ao Rn vai ser único, porque W é invertível. Tá? Se W não for invertível, né, você pode ter, possivelmente, né, uma quantidade infinita de soluções possíveis. A gente vai ver isso mais tarde. Mas se esse requisito for atendido, W invertível, a gente encontra o vetor Ni1 e pode escrever o U de t que a gente quer de fato, né, que é o controle único que vai levar x0 a x1, como m transposto de t, que multiplica W inverso, que multiplica x chapéu. Lembrar que x chapéu é conhecido, porque ele é a função de x em t1, que é o alvo, né, que é para onde eu quero ir, x0, que é da onde eu saí, conheço, no mais eu conheço os instantes t1 e t0 e conheço o sistema, conheço a matriz A. Né? Então eu encontro um controle que é a solução única desse sistema no caso de W invertível, que leva, né, o x de t0 igual a x0 ao x de t1 igual a x1. Como é que fica no caso da alcançabilidade? Né? Se a gente aproveitar o que está escrito aqui, né, e estudar a alcançabilidade. Né? A alcançabilidade, a gente viu que a gente está saindo da origem e quer chegar a qualquer x1 pertencente ao Rn. Então, a gente quer chegar num x em T1 pertencente ao Rn. Esse termo aqui é igual a zero, porque a gente está partindo da origem, então é matriz que multiplica vetor nulo, isso aqui é zero. Tá? Vai ser igual, essa integral de zero até T1, né? T1 menos tal, isso aqui era T, não era T1, tá? B, U de tal. A gente tinha escrito isso aqui como M, né? E escolheu o vetor U de T, né? O controle U de T, como M transposto Ni1. Então vamos fazer isso, simplificar essa equação, né? Escrever isso aqui como M de tal, M transposto de tal, Ni1 de tal. Se a gente trocar aqui a ordem, né, e escrever de tal aqui, né, e colocar o Ni1 para fora da integral, esse operador aqui, no caso da alcançabilidade, a gente vai chamar de gramiano de alcançabilidade, que é o W subíndice A aqui de T0, T1. Ok? Então, nesse caso aqui, é só para lembrar, né, que o M de tal está sendo definido aqui, né, como E elevado a A, que multiplica T1 menos tal, que multiplica B. Isso aqui é T1. Tá ok? Isso é chamado gramiano de alcançabilidade. Como a gente viu antes, se o gramiano de alcançabilidade for invertível, né, eu consigo encontrar
Ni1 no Rn como WA inverso que multiplica x de T1, que é o ponto no espaço de estados aonde eu quero chegar. Tá? A mesma análise que a gente fez antes aqui para o caso geral de sair de um x de T0 qualquer para um x de T1 qualquer, tá? Diferente de x de T0. E no caso da controlabilidade, né, como não poderia deixar de ser, vai existir, né, um chamado gramiano de controlabilidade. Como é que fica no caso da controlabilidade? Olha, eu quero sair de qualquer x0 no Rn e chegar em x de T1 igual a zero. Essa é a ideia. Então, o nosso x de T1 aqui vai ser nulo, vai ser igual a zero. E eu vou ter aqui, né, o nosso x-chapéu vai ser menos e elevado a que multiplica T1 menos T0, que multiplica x0. Tá? E esse lado de cá, né, é a integral entre T0 e T1 de A que multiplica T1 menos tal B, que multiplica o de tal d tal. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai reescrever e elevado a que multiplica T1 menos tal, decomposta em e elevado a que multiplica T1 menos T0, que multiplica e elevado a que multiplica T0 menos tal. Isso aqui vai ser igual. Eu vou escrever e elevado a que multiplica, para ficar igual do lado de cá, né? T1 menos T0, tá? Vou colocar isso aqui em evidência e vou fazer aqui a integral entre T0 e T1, né, de e elevado a que multiplica T0 menos tal. Tá? Se eu fizer a multiplicação desses dois caras, eu chego a esse cara aqui, porque tem e elevado a que multiplica T1, que é o que a gente tem aqui, tem e elevado a A menos T0, e aqui tem e elevado a A mais T0. Esses caras se cancelam, fica só o e elevado a A menos tal, que está aqui. Que multiplica B, que multiplica o de tal, d tal. Aqui fica evidente que você tem essa matriz multiplicando x0, tem um menos aqui, tá? Você tem essa mesma matriz, né, multiplicando essa integral aqui. Fica óbvio aqui que essa igualdade será satisfeita, né, se essa matriz aqui for igual a menos x0. Isso sugere para a gente, né, que o nosso controle U de t, né, vai ter que ser negativado de alguma forma. A gente pode escolher, como fez antes, o U de t igual ao transposto, né, desse operador aqui, que seria menos, né, B transposto E elevado a A, que multiplica T0 menos T, tá? Seguindo o que a gente fez para o caso da alcançabilidade, né? E o negativo vem do fato de ter um negativo do lado de cá, né? Vezes um Ni0. Ni0 pertence ao Rn, tá? E tem que estar na imagem desse operador E elevado a A que multiplica T0 menos tal vezes B, como a gente viu no caso da alcançabilidade. Então, dessa feita, né, a gente, como viu aqui, essa integral vai ter que ser igual a menos x0, escolhendo o U de t com esse negativo aqui, né, a gente tem integral entre T0 e T1 de E elevado a A que multiplica T0 menos tal B, B transposto, E elevado a A transposto, T0 menos tal, D tal, que multiplica Ni0. Isso aqui vai ter que ser igual a x0, como a gente viu aqui. Estou cancelando o menos dos dois lados aqui. Esse operador aqui, tá, entre o parênteses aqui, é chamado WC de T0, T1, e que é o gramiano de controlabilidade. Da mesma forma que a gente viu no caso da alcançabilidade, se WC, que é uma matriz simétrica, né, a gente pode chamar esse cara aqui de M de tal, esse cara aqui vai ser M transposto de tal. A única diferença entre esse M de tal e o que a gente viu antes é que aqui é um T0, né? E no caso da alcançabilidade era T1. Isso aqui, então, é um operador que envolve uma integral de um produto das matrizes M e M transposto, logo, o integrando aqui é uma matriz simétrica. Se além de simétrica, o gramiano for uma matriz invertível, positiva definida, né, a gente consegue encontrar uma solução única para o controle 1. Se W
C de T0 e T1 for PD, positiva definida, ou invertível, a gente tem que unir zero, né, que é o vetor de interesse aqui, vai ser dado por WC inverso de T0 e T1, que multiplica o x0, que é o vetor não nulo da onde a gente partiu e quer chegar à origem, né? Então, esse Ni0 aqui, se plugado nesse controle U, leva o x0 a x de T1 igual a 0. Agora vamos ver a relação entre o gramiano de alcançabilidade e o de controlabilidade. Então, começando aqui com o gramiano de alcançabilidade, WA de T0 T1 foi definido como a integral de 0 até T1 de E elevado a A, que multiplica T1 menos tal, que multiplica B, que multiplica B transposto, que multiplica E elevado a A transposto, que multiplica T1 menos tal de tal. Aqui a gente nota o seguinte, a gente pode escrever E elevado a A, que multiplica T1 menos tal, mesma coisa para o caso do A transposto, né? Como E elevado a A, que multiplica T1 menos T0, que multiplica E elevado a A, que multiplica T0 menos tal. A gente vê aqui que o E elevado a A menos T0 é cancelado com E elevado a T0, e sobra aqui E elevado a A, que multiplica T1 menos tal. Tá? Então a gente vai decompor esse termo aqui e colocar o E elevado a A, que multiplica T1 menos T0, antes da integral, já que isso não depende de tal. Vai ser esse termo que multiplica a integral de T0 até T1, de E elevado a T0 menos tal, ao invés de T1 menos tal, que multiplica B, que multiplica B transposto, que multiplica, a gente faz a mesma decomposição aqui no caso de A transposto, E elevado a A transposto, que multiplica T0 menos tal, de tal, e eu coloco o E elevado a A transposto T1 menos T0 para o lado direito da integral. E a gente vê que esse termo aqui entre parênteses nada mais é do que o que a gente definiu como gramiano de controlabilidade, que foi essa definição aqui. Né? E elevado a A que multiplica T0 menos tal, e etc. Né? Note que aqui, esse termo aqui é T0 ao invés de T1, que foi o caso do gramiano de alcançabilidade. A única diferença entre as duas estruturas é que um é T0 e outro é T1. Mas a estrutura de formação da matriz é a mesma. Né? Então a gente verifica aqui, né, que o WA de T0 T1 nada mais é do que essa matriz que multiplica o gramiano de controlabilidade vezes essa matriz. Essa matriz é invertível para qualquer valores de T1 e T0, porque a matriz exponencial E elevado a A que multiplica T é invertível para qualquer T nos reais. Então a gente tem um produto aqui dessa matriz invertível com essa matriz aqui e com essa matriz que também é invertível. Então, se a matriz de controlabilidade for invertível, for positiva definida, a gente tem um produto de três matrizes invertíveis, que é uma matriz invertível. Logo, o gramiano de alcançabilidade também vai ser invertível, ou seja, vai ser uma matriz simétrica positiva definida. Então, daqui a gente conclui o seguinte, na situação de um desses dois gramianos ser uma matriz positiva definida, controlabilidade completa implica a alcançabilidade completa e vice-versa. Por fim, para reforçar a ideia de que as estruturas desses dois gramianos aqui é essencialmente a mesma e que não depende aqui da gente ter esse valor T1 ou T0, T1 no caso da alcançabilidade, T0 no caso da controlabilidade, por exemplo, a gente pode escrever WA de T0 e T1, como essa integral que a gente definiu antes, e fazer uma mudança de variáveis. Né? Vou chamar φ de T1 menos tal. Vou chamar φ de T1 menos tal, dφ de tal vai ser, isso aqui não depende de tal, isso aqui é menos 1. E vou particularizar aqui para T0 igual a 0. Então, o WA de 0, T1, vai ser integral quando tal é igual a 0, né? O φ é igual a T1, então vai ser integral de T1. E quando tal é igual a T1, o φ vai ser igual a 0, então a integral de T1 a 0. De E elevado a A φ, que multiplica B transposto, E elevado a A transposto φ menos dφ, né? Já que dφ de tal é igual a menos 1. Aqui eu vou trocar esse negativo no dφ pela troca aqui dos limites de integração. Isso aqui vai ser então a integral de 0 até T1 de E elevado a A φ, que multiplica B transposto, que multiplica E elevado a A transposto φ dφ.
particularizando aqui para t0 igual a zero, isso aqui passa a ser uma função de t. Se eu substituir o t1 por t, WA de t vai ser a integral de 0 até t, né, de Aφ, que multiplica B transposto, E elevado a transposto φ dφ. Tá? No caso do gramiano de controlabilidade, a gente pode obter o mesmo resultado, só que a gente vai obter a integral aqui não de 0 até t, mas de t até 0. A gente pode simplesmente negativar o tempo aqui que chega na mesma solução. Agora vamos conectar o que a gente viu antes, acerca de controlabilidade e matriz de controlabilidade. A gente viu e demonstrou um teorema que dizia o seguinte: se o sistema é completamente controlável, a matriz de controlabilidade tem posto completo. Agora vamos conectar essa informação que a gente viu antes com os gramianos, em particular aqui o gramiano de controlabilidade. E vamos ver um teorema que diz o seguinte: o gramiano de controlabilidade WC de T0, T1 é simétrica positiva definida, que eu vou abreviar de PD, se e somente se a matriz de controlabilidade, como a gente definiu antes, Cn, dada pela matriz B, AB, A ao quadrado B, montadas aqui em colunas, né? Até A elevado a n menos 1 que multiplica B, tem posto completo igual a n. A gente tinha visto isso antes, né? Se essa matriz tem posto completo, então o sistema é completamente controlável. Então agora a gente vai conectar, né, a matriz C ter posto completo com o gramiano de controlabilidade ser invertível, ou ser uma matriz simétrica positiva definida. Ela é simétrica por construção e, se for positiva definida, a gente viu que a gente consegue uma solução única para o controle U, né, dado que a gente escolha um estado que seja alcançável, ou que esteja na imagem do operador W e que também está na imagem do operador M, que a gente viu lá no início da aula. Como é que a gente prova esse teorema? O esquema da prova é o seguinte: a gente vai fazer em duas partes. A primeira parte é provar que WC, faltou aqui, é PD, implica que não existe V diferente de zero, tal que o somatório de K igual a zero até n menos 1, de V transposto menos 1 elevado a K, A elevado a K, que multiplica B, é igual a zero. Isso aqui, por enquanto, está abstrato, a gente vai ver como é que a gente chega a essa expressão. E volta também é verdadeira, ou seja, essa sentença 1, WC é positiva definida, se somente se essa sentença é verdadeira. S1 implica S2 e S2 implica S1. Estou chamando S1 e S2 de sentença 1, sentença 2. A parte 2 da demonstração do teorema vai ser a seguinte: mostrar que a sentença 2 implica que o posto de Cn é completo igual a n. Estou chamando posto de Cn igual a n com sentença 3. E a volta também tem que ser verdadeira. S3 implica S2. Então a gente tem o seguinte esquema: S1 implica S2 e vice-versa, e S2 implica S3 e vice-versa. Então, S1 implica S3 e vice-versa, que é o que a gente quer mostrar. Que o gramiano de controlabilidade é PD se somente se o posto de Cn é completo. Então vamos começar com a parte 1, né, que é mostrar que S1 implica S2 e vice-versa. Então essa é a parte 1 do teorema. E a gente vai fazer essa demonstração, esse se somente se, através de mostrar que S1 implica S2, né, e que o negativo de S1 implica o negativo de S2. Se a gente conseguir mostrar essas duas coisas, a gente mostra o se somente se aqui. A gente começa, né? S1 diz que WC é positiva definida. Então, não existe V diferente de zero, tal que esse escalar V transposto WC V seja igual a zero. Porque, necessariamente, esse escalar tem que ser estritamente maior que zero. É o que define a matriz WC positiva definida. Tá? Então, faz sentido não existir V diferente de zero, né, em que esse escalar aqui seja igual a zero. Isso implica que não existe V diferente de zero, tal que eu vou substituir aqui a matriz WC por quem ela é, a integral de 0 até T1, V transposto eu coloquei aqui para dentro da integral, V transposto que multiplica E elevado a A, que multiplica T0 menos tal B, transposto disso, que é B transposto E elevado a A transposto T0 menos tal, V. O segundo V aqui, eu coloquei aqui no lado direito da integral, D tal é igual a zero. Aqui a gente verifica o seguinte:
V transposto E elevado a A que multiplica T0 menos tal B, isso é um vetor W. E esse termo aqui nada mais é do que o transposto de W. Então você tem um produto interno de dois vetores. Isso nada mais é do que a norma 2 ao quadrado desse vetor W. Então a gente pode escrever, né, que não existe V diferente de zero, tal que a integral, né, da norma 2 ao quadrado de um desses vetores aqui, vamos escolher W, a norma 2 de V transposto E elevado a A que multiplica T0 menos tal, que multiplica B, norma 2 desse vetor, né, a gente chamou esse cara aqui de W, é igual a zero. E por propriedades de norma, né, a norma vai ser igual a zero, né, se o vetor aqui for igual a zero, propriedade de norma de vetores. Então, essa integral da norma quadrada de W ser igual a zero significa que o vetor W tem que ser igual a zero, para que essa integral seja nula. Então, a gente pode concluir que não existe V diferente de zero, tal que W, definido aqui por V transposto E elevado a A, que multiplica T0 menos T, que multiplica B, seja igual a zero. Isso aqui, né, para o T dentro desse intervalo entre T0 e T1. Fora desse intervalo, eu não dou garantia nenhuma sobre essa igualdade ser válida. Agora a gente lança a mão no teorema de Cayley-Hamilton que a gente viu antes, que a gente pode escrever a matriz E elevada a AT em termos de um polinômio em A de ordem n-1. Vou colocar um cartão para videoaula em que a gente viu isso, tá? Também vou colocar o link no descritivo do vídeo. Pelo teorema de Cayley-Hamilton, a gente pode escrever não existe V diferente de zero, substituindo essa matriz exponencial aqui pela forma polinomial, vai ser V transposto que multiplica somatório de K de 0 até n-1 de quem? O expoente aqui, que vai ser T0 menos T elevado a K, A elevado a K, T0 menos T elevado a K, A elevado a K, dividido por K fatorial, que multiplica B. O que a gente pode fazer agora? Eu quero eliminar T dessa expressão. Isso aqui é um polinômio, né, em T de ordem K. Então, se eu derivar essa expressão K vezes em relação a T, né, eu vou sumir com essa dependência de T. Se eu fizer a derivada de primeira ordem, vai aparecer K que multiplica esse termo elevado a K menos 1. Derivar de novo, vai aparecer K que multiplica K menos 1 vezes esse termo aqui elevado a K menos 2. Se eu fizer isso K vezes, eu vou encontrar K fatorial que multiplica, né, menos 1 elevado a K, dividido por K fatorial. Esses dois K fatoriais aqui serão cancelados e a gente chega à conclusão de que não existe V diferente de zero, tal que o somatório de 0 até n-1, de menos 1 elevado a K, que multiplica V transposto, A elevado a K, que multiplica B, é igual a zero. Que era o que a gente queria, de fato, demonstrar, né? Que a sentença S1 implica na sentença S2. Agora tem que valer a volta. Para valer a volta é simples, porque simplesmente a gente está fazendo isso através de o negativo de S1 implica o negativo de S2. Bem, o negativo de S1 é só trocar o existe aqui por não existe. Existe V diferente de zero. Se a gente trocar aqui o não existe por existe, a gente vai chegar à conclusão que se W não é PD, né, existe V diferente de zero tal que V transposto WCV é igual a zero, e continuando o desenvolvimento, a gente vai chegar que existe V diferente de zero, tal que esse somatório aqui seja igual a zero. Então é só trocar aqui o não existe por existe, nesse desenvolvimento que a gente fez aqui, e a gente mostra que o negativo de S1 implica o negativo de S2. Portanto, né, S1 se somente se S2. E agora vamos demonstrar a parte 2, ou seja, se S2... então S3 e vice-versa. Então a gente vai mostrar a parte 2, né, S2 se somente se S3, via o seguinte: o negativo de S3 implica o negativo de S2 e S3 implica S2. Então, se somente se vale aqui. Então a gente começa com o negativo de S3, ou seja, o posto de Cn não é completo igual a n. Se o posto de Cn é menor do que n, isso indica para a gente, pelo teorema do posto e da nulidade, que a nulidade de Cn é maior do que zero. A dimensão do espaço de soluções nulas, ou do espaço nulo da matriz C, tem dimensão maior do que zero. Ou seja, tem vetor V diferente de zero no núcleo de Cn. Ou seja, existe V diferente de zero, tal que V transposto Cn é igual a zero. A aplicação de Cn em V transposto leva
ao vetor 0 com V diferente de 0. Solução não trivial aqui. E quem que é o Cn? Vou escrever VCn, lembrando que Cn foi definido dessa forma, passando o V transposto aqui para dentro para cada uma dessas matrizes A elevado a K que multiplica B. Então, se é V transposto B, o outro grupo aqui é V transposto AB e assim por diante, até V transposto A elevado a N menos 1B. Portanto, existe V diferente de 0, tal que todas essas colunas aqui, dadas por V transposto B, V transposto AB em geral, V transposto A elevado a N menos 1B, são iguais a 0. Existe situação em que isso ocorre para um V diferente de 0. Então, se eu fizer uma combinação linear dessas colunas, eu vou concluir que existe V diferente de 0, tal que uma combinação linear, que eu posso escrever como somatório de K de 0 até N menos 1, de pesos não nulos aqui, menos 1 elevado a K, V transposto A elevado a KB, que é a expressão geral de cada um desses grupos de coluna, é igual a 0. Ou seja, essa expressão nada mais é do que uma combinação linear dessas colunas, para as quais eu estou dizendo que existe uma situação tal com V diferente de 0, em que isso é igual a 0, ou seja, é um 0 aqui de uma linha, né, e N colunas. Então isso mostra para a gente que posto de Cn incompleto, ou seja, o negativo da sentença 3, implica, né, o negativo da sentença 2. Lembra que a sentença 2 tem não existe V diferente de 0, tal que essa expressão é igual a 0. E a gente encontrou que sim, existe V diferente de 0, tal que essa expressão é igual a 0. Então a gente mostrou que não S3 implica não S2. Ora, mostrar que S3 implica S2 é só substituir aqui o existe por não existe na expressão acima. Se o posto de Cn é igual a N, a gente vai ter que escrever aqui que não existe V diferente de 0, tal que V transposto Cn é igual a 0, e eu posso escrever essa matriz aqui dessa forma, né? Então nunca vai existir uma situação em que essas colunas aqui vão ser todas nulas, né, para V diferente de 0. Por conseguinte, se eu fizer uma combinação linear com pesos não nulos, né, dessas colunas, eu nunca vou chegar num valor igual a 0. Para um V diferente de 0. Então é só trocar o existe por não existe nesse desenvolvimento que eu mostro que S3 implica S2. Logo, S2 se somente se S3. Então a gente demonstra o teorema, porque a gente demonstrou que S1 se somente se S2 e S2 se somente se S3. Então, S1 se somente se S2. Ou seja, se o gramiano de controlabilidade é positivo a ser definida, então o posto da matriz Cn é completo, e vice-versa. Se Cn tem posto completo, então o gramiano de controlabilidade WC é uma matriz invertível, ou seja, simétrica positiva definida. Então a gente conecta aí as duas informações que a gente viu antes sobre controlabilidade. Posso verificar se o sistema era completamente controlável calculando o posto de Cn ou, alternativamente, eu posso verificar para um dado sistema se o gramiano de controlabilidade WC de T1, T0 é uma matriz simétrica positiva definida. Né? A mesma ideia vale para o gramiano de alcançabilidade, porque a gente viu antes que se o gramiano de alcançabilidade for invertível, o gramiano de controlabilidade é invertível e vice-versa. Né? Então, essa mesma ideia vale, né, para o gramiano de alcançabilidade. Se o gramiano de alcançabilidade for positivo definido, então a matriz de controlabilidade tem posto completo e vice-versa. Então é uma forma alternativa de a gente verificar a controlabilidade do sistema, verificando se o gramiano de controlabilidade é uma matriz positiva definida ou, alternativamente, se o gramiano de alcançabilidade é uma matriz positiva definida. Se for, então sim, o sistema é completamente alcançável ou completamente controlável. No vídeo subsequente, a gente vai ver a situação em que a controlabilidade ou alcançabilidade não é completa, ou seja, a matriz WC ou a matriz WA não é invertível ou não tem posto completo igual a N. Nesse caso, a gente vai verificar que a solução para o controle U não é única. A gente pode cair numa situação em que há uma infinidade de soluções. E a gente vai demonstrar à frente, né, que para haver pelo menos uma solução para o controle U, o requisito, né, como a gente viu antes, é que o estado para onde a gente quer levar o sistema tem que estar na imagem do gramiano de alcançabilidade ou do gramiano de controlabilidade. Então a gente vai ver isso
numa videoaula subsequente.